A paz do Senhor aos meus amados irmãos e ouvintes, frequentadores da Escola Bíblica Dominical. Nessa ocasião vamos estar dando início ao trabalho da Escola Bíblica nessa manhã de domingo, e nós iremos iniciar, como de costume, com a oração, orando ao Senhor, pedindo graça para abordar a lição e que possa abençoar cada aluno, cada pessoa que está agora nos ouvindo e contemplando e saboreando-se aí da palavra do Senhor. Deus querido, Pai de infinita bondade, nós te louvamos por todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos, Pai amado, por tudo que tem acontecido, Pai amado, nas nossas vidas, porque nós entendemos e sabemos pela Tua palavra, Senhor, que são providências divinas para cada um de nós. Obrigado, fica conosco, Pai. Abençoa cada professor, Pai amado, na Escola Bíblica Dominical, Senhor. Seja, Pai amado, online, seja, Pai amado, como for, que esteja sendo feito agora, mas que cada professor, que cada aluno, cada secretário, cada estrutura da Escola Bíblica Dominical seja assistida pelo Teu Espírito Santo, Pai amado, e que vidas possam se render a Ti, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos dar início à lição da Escola Bíblica Dominical, né? E a lição de hoje, ela é a lição de número 2, do dia 12 de abril de 2020, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O texto áureo consiste no texto que se encontra em Efésios capítulo 1, o versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus. A verdade prática, ela traz o texto que fala: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. O texto da leitura bíblica em classe, ele se encontra em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até ao versículo 14, tá? Sendo que aqui na lição, né, na revista, ele pula alguns versículos, mas nós vamos ler diretamente na palavra de Deus, né? E ele nos dará uma maior condição de entendermos o texto como um todo, tá? Então acompanhe na sua revista ou acompanhe na sua Bíblia, né, que terá o mesmo efeito em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que pusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Louvado seja Deus. Nele digo, em quem também fomos eleitos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, porque primeiro esperamos
em Cristo, em que também vós estáis, depois de ouvintes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a lição nos traz alguns hinos também, hinos da harpa cristã, os hinos congregacionais, e ele nos sugere o hino de número 162, 258 e também o número 510 da nossa harpa cristã. Após a lição, o irmão pode se reunir em família e fazer o uso desses hinos para louvor e glória do nome do Senhor. E logo após também está encerrando aí a escola bíblica dominical aí no seu lar, aí na sua casa. Tá? Nós estamos aqui falando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Satélite, aqui em Teresina, né, no estado do Piauí, capital do Piauí. Nós estamos aqui falando da lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, na qual essa porção nós vamos estar nos alimentando nessa manhã para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, o texto é sugestivo e fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós vamos já falar sobre bênçãos, né? Falar sobre bênçãos é muito bom, sempre muito agradável, né? Mas nós vamos fazer alguns pontos importantes sobre essas bênçãos, né, que o Senhor reservou para cada um de nós, e são bênçãos devidamente espirituais, né, para a honra e glória, louvor do nosso Deus. Fazendo menção da lição de número 1, porque nós iniciamos a lição no domingo anterior, e essa lição nos fala sobre a eleita de Cristo, né, a igreja, a noiva de Cristo, e traz como subtítulo: redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a lição que nós estamos vendo. A lição de número 1, ela nos reporta, é interessante nós colocarmos, porque a lição nos traz um chamado sobre a carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Éfeso, né? E essa primeira partezinha do primeiro capítulo fala sobre a saudação ao destinatário, a saudação aos crentes que estavam em Éfeso. Éfeso, que era teoricamente uma província gentia, né, na qual Paulo, como um apóstolo dos gentios, se dirigia a essa cidade e lá implantando a igreja, e ali perdurou por 3 anos. Né? Então ele traz essa saudação, e nessa saudação nós estudamos aspectos importantes dessa epístola, dessa carta. Né? Em primeiro, nós vimos que a carta que foi escrita aos Efésios, ela foi a coroa dos escritos de Paulo, né? Uma das principais epístolas do apóstolo Paulo, na qual traz um peso doutrinário, né? Um peso de fé, de esperança, de perseverança, de salvação muito grande para aqueles que o estudam, para aqueles que receberam naquela época e para nós que recebemos ainda hoje. Essa carta ela é contemporânea, né? Por mais que ela tenha sido escrita ali 60, 62 anos depois de Cristo, mas ela ainda serve para a nossa elevação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Traz também a autoria com o apóstolo Paulo, como nós já citamos aqui. Ela é uma das cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele ainda estava preso, chamada Epístola das prisões, né, da prisão de Paulo, juntamente com a carta aos Filipenses, Colossenses e também a carta de Filipenses, a carta de Filemon, perdão, né, que também foram escritas quanto da sua prisão. Né? O destinatário dessa carta foi exatamente os cristãos que estavam em Éfeso, tanto gentios como judeus, né? E ela foi escrita para esses irmãos que estavam lá, né? Essa cidade, a própria cidade de Éfeso, ela é conhecida hoje como a atual Turquia, né? E lá se encontravam
esses irmãos que estavam em derredor ali, tinha uma influência ali de uma cidade muito religiosa, que era a cidade de Éfeso, e essa cidade ela era marcada, por exemplo, por um templo de Diana, que era um templo muito bem construído, que até os tempos atuais impressiona, e uma das principais economias dessa cidade era exatamente o turismo, né? E como essa deusa era a deusa da fertilidade, envolvia muitas práticas de atos sexuais. Então, teoricamente, o turismo que se encontrava ali era o turismo sexual, tá? Por isso a importância da instalação da igreja, da fundação da igreja ali naquele local, para que o nome do Senhor, para que o evangelho do Reino de Deus fosse anunciado e transformasse vidas ali naquele lugar. Exatamente por conta disso que muitos que estavam ali ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? Porque a idolatria ela fazia parte do contexto econômico daquela cidade. E para isso o apóstolo Paulo chegou não com suas palavras persuasivas, mas chegou com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, transformando vidas naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E partindo para o propósito e mensagem da carta ao Efésios, ele coloca muito bem na lição acerca das duas temáticas que a epístola aborda, que é Jesus Cristo como cabeça e também a igreja como corpo, ali e corpo dessa cabeça que é Jesus Cristo. Nesse contexto, né, dessas temáticas, nós temos algumas classificações na qual essa epístola é dividida. Primeira, que nós vamos ver na segunda lição, né, que é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. O terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, e ainda os novos relacionamentos conjugais e a luta contra Satanás. Portanto, essa epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã. Então, tudo quanto Deus fez e do que Ele espera que a igreja faça, que siga os seus caminhos. Esse é o propósito dessa epístola, né, que ela dá continuidade agora, exatamente abordando essa temática, que é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos para a segunda lição. A segunda lição fala sobre as sublimidades da bênção espirituais em Cristo. Primeiro, todos nós desejamos bênçãos, né? E principalmente as bênçãos espirituais. Por quê? Porque quando nós falamos em bênçãos espirituais, nos traz um reflexo importante de bênçãos materiais que nós temos, né, hoje em dia, e que muitos procuram muito mais além do que as bênçãos espirituais. Nós vamos dizer que as bênçãos espirituais são bíblicas. Ele fala também aqui na carta aos Efésios, e o próprio apóstolo Paulo fala também aos crentes em Roma, escrevendo o texto em Romanos, que fala também sobre as bênçãos espirituais. Nós vamos depois fazer uma pequena abordagem sobre também esse texto. Então, bênçãos espirituais e bênçãos materiais, elas são reais, são escritas na palavra do Senhor, e nós devemos buscar aquilo que é sobremodo excelente, que são bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor, concedido a nós pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Então, são sublimes a bênção do Espírito Santo para cada um de nós. Essa sublimidade nos dá ainda mais o contexto de nós andarmos atrás, corrermos atrás dessas bênçãos espirituais que são advindas do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, é importante frisar que as bênçãos espirituais, elas são destinadas aos filhos de Deus. Quem não é filho de Deus não alcança as bênçãos espirituais. Ele pode até alcançar as bênçãos
carnais, as bênçãos materiais, as bênçãos eletivas. Ele pode buscar, porque enfim o sol incide sobre todos, e a chuva também cai para todo mundo, né? Aquele que trabalha, que estuda, ele pode alcançar assim as bênçãos materiais, né? Mas as bênçãos espirituais ele só consegue confessando a Jesus Cristo como Salvador e tendo Jesus Cristo como único e como único Deus, como único Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele traz como a introdução, né, nos convidando aqui a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos nós, né? É uma introdução que traz aqui na revista, mas nós passamos aqui ao primeiro tópico. O primeiro tópico ele fala sobre a nova posição em Cristo. É importante lembrar que a nossa posição anterior, para muitos, para a igreja do Senhor, a posição anterior era uma posição de morte, é uma posição de pecado. Agora ele nos dispõe de uma nova posição, de nova colocação, de um novo nascimento, de uma nova vida que nós estamos em Cristo. Então o tópico diz respeito a isso. E ele fala: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Foi através de Cristo que o Senhor nos colocou numa nova posição. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando ao escrever essa carta aos crentes que estavam em Éfeso, ele coloca a salvação, o salda, como nós vimos na lição 1, e a partir do momento ele começa a apresentar, né, uma doxicologia, né, essa doxicologia que fala sobre adoração a Deus. Doxicologia é o estudo do louvor a Deus. O estudo, né, ele faz um apanhado ali para uma palavra importante sobre a adoração a nosso Deus. Ele faz ali uma forma de louvor e glória a Deus, que é interessantíssimo, né? E muitos autores, escritores, eles colocam esse texto como sendo um texto só e um hino, uma adoração a Deus, um cântico de louvor ao Senhor. E é a partir dessa doxicologia que ele apresenta ali, né, as bênçãos espirituais dispensadas àqueles que são fiéis ao Senhor. E ele começa assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo nos ensinou através da sua palavra, nós vimos no Evangelho Jesus nos ensinando, os fariseus, ensinando os seus discípulos a orar. E só quando for orar, né, faça assim. E começa a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ele começa dando exaltação, dando glorificação a Deus. E o apóstolo Paulo não faz diferente. Ele começa com essa doxicologia, ele começa com essa abordagem de apresentação, de louvor a Deus, de engrandecimento ao nome do Pai, engrandecimento ao Filho, engrandecimento ao Espírito Santo, porque essa doxicologia, além de ela falar das grandezas de Deus e das bênçãos espirituais que Deus reservou para o homem, ele também coloca a triunidade expressa nas suas palavras, né? Ele coloca também a exaltação a Deus, a exaltação ao Filho e a exaltação também ao Espírito Santo. E ele começa assim, e até o versículo 14 ele vai destrinchando, né, a exaltação e o louvor a Deus. E isso nos traz grande alegria da parte do Senhor, porque sabemos que nós estamos, além das nossas orações, também o aspecto de louvor das nossas próprias vidas, tudo nós temos como prioridade a Deus. Temos como prioridade exaltar o nome do Senhor. E nós aprendemos assim, nas nossas orações, colocamos tudo Deus na nossa frente. Nas nossas atitudes, colocamos Deus em primeiro lugar. Nas nossas decisões, colocamos Deus em primeiro lugar. Aquele homem e aquela mulher que confiam em Deus, a decisão parece muito simples, a escolha parece muito simples. Não, aquele lá é que eu vou escolher, né? Mas
o homem de Deus e a mulher de Deus coloca sempre Deus em primeiro lugar e diz: Senhor, é isso mesmo que tu reservaste para a minha vida? É impressionante como o crente, aquele nascido novamente, o que nasceu de novo, coloca Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo continua, dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e às muitas bênçãos concedidas aos homens, e bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e a glória da sua graça, que ele coloca no versículo 6. Versículo 6, ele aborda assim, do capítulo 1, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Louvado seja o nome do Senhor. E também um outro muito bem parecido, um texto que é para louvor da sua glória. No versículo 12, ele aborda da seguinte forma: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Colocamos Cristo em primeiro lugar, para a glória dele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 14 também, o finalzinho, que ele coloca lá: para louvor da sua glória, nós somos o penhor da sua esperança. Isso ele falando agora do Espírito Santo de Deus. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, esse texto do versículo 3 ao versículo 14 aborda esses aspectos. Primeiro, as bênçãos reservadas ao homem, e são bênçãos espirituais, e traz também a triunidade. Ele apresenta Deus, Pai e o Espírito Santo envolvidos em todas essas promessas, em todas essas bênçãos reservadas para mim e para você. Ele fala também sobre as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual do reino de Deus. Então há um contraponto, há uma diferença das bênçãos espirituais e das bênçãos materiais. O homem de Deus, ele recebe bênçãos materiais, mas ele busca incessantemente as bênçãos espirituais disponibilizadas pelo Espírito Santo de Deus para mim e para você. E quais são as bênçãos espirituais? E ele coloca dentro de cada desses versículos, ele está destrinchando as bênçãos que o Senhor reservou, espirituais que ele reservou para o homem. E quando nós vamos lá para o versículo 4, ele diz que Deus nos elegeu para sermos santos. É a primeira bênção. A próxima bênção, versículo 5: predestinou-nos para sermos filhos. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Ele nos chamou para a santidade. Na verdade, a vontade dele é que nós sejamos santos. É a vontade de Deus. Falando da segunda bênção, ele fala assim: predestinou-nos para sermos filhos. Em João capítulo 1 e versículo 12, ele nos dá como a importância da nossa filiação para com ele. Por quê? Mas a todos quantos recebemos, temos o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todos aqueles que creem no Senhor, e o crer não é simplesmente o crer de saber que Ele existe, mas é o crer de obedecer a sua palavra. Todos aqueles que creem e obedecem ao Senhor, esses são feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A próxima bênção nos fez agradáveis para si. A quarta bênção, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo. O versículo 7, deixa eu tentar acompanhar aqui com os versículos. No versículo 7, nós temos exposto aí
A quarta bênção, remiu-nos, por meio do sangue de Cristo, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 8 ao versículo 12, a quinta bênção, acolheu-nos por sua vontade redentora. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 13, na parte A, ele nos coloca a nossa sexta bênção: revelou-nos a palavra da verdade. Louvado seja Deus. A palavra da verdade. A sétima bênção, ele nos coloca o versículo 13 na parte B: selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E também no versículo 14 nos traz a nossa última bênção, que diz: ainda garantiu a validade, a temperatividade, louvado seja Deus, dessas promessas que Ele nos colocou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou, do Espírito Santo que a garantiu. Então foi Deus que planejou tudo isso. Jesus Cristo executou através da sua morte na cruz, e o Espírito Santo, através do processo de santificação do homem, nos garantiu essas promessas de vivermos todas elas espiritualmente em Cristo. Então essas são promessas espirituais, elas divergem das bênçãos materiais. Mas os homens em Cristo podem ter bênçãos materiais? Devem ter bênçãos materiais. Mas é importante para o homem saber, meu irmão, para você homem, mulher, saber de que as bênçãos materiais, elas vão ficar aqui. Elas são temporárias, elas não são eternas. As bênçãos espirituais, e dentre elas a mais excelente, a nossa justificação através do Filho de Deus, Jesus Cristo, essa é a principal de todas. Essa é a principal bênção otorgada por Deus, executada por Jesus Cristo e garantida pelo Espírito Santo. É o nosso relacionamento com Deus, porque a nossa condição, a nossa posição outrora era de inimigos de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele teve tanta misericórdia de Deus, que quando ele morreu ele disponibilizou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Nós éramos seus inimigos, nós éramos seus opositores, mas ele, por amor a você e a mim, ele nos levou à salvação. Ele teve saudade de você e passou todo o plano de salvação. E como diz a palavra do Senhor que nós lemos aqui, desde a fundação dos tempos, ele já tinha planejado tudo para você e na sua vida. Louvado seja o nosso Deus. Então nós temos um Deus maravilhoso, em quem nos chamou e garantiu a nossa participação em todo esse processo de salvação, onde nós somos aí beneficiados com a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. A nova condição: outrora a nossa condição era de pecado, como o antigo Adão, e agora a nossa condição é vivermos uma vida em Cristo, uma nova vida do Senhor Jesus Cristo. A expressão em Cristo, as bênçãos espirituais em Cristo, ela faz muita diferença. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. É através de Jesus, e principalmente pela ação divina, pela ação misericordiosa que ele exerceu na cruz do Calvário para salvar a sua vida e a minha. Só por isso nós temos a nova condição. Nós temos a condição de nascer de novo, porque aquele que quer ter uma vida eterna com Cristo precisa nascer de novo. Como diz Jesus a Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Nasça da água, a água é da palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Jesus é a palavra. Nós precisamos nascer de Cristo. Nós precisamos nascer da palavra. Nós precisamos nascer do Espírito Santo de Deus, sermos transformados, porque o Espírito Santo de Deus é que nos dá testemunho de Cristo.
Ele veio para nos dar testemunho de Cristo. Isso é muito importante. Quando nós vemos em João, é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, ele diz muito claro: louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele testifica de Jesus. E ele testifica de Jesus nas nossas vidas. E através das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus testifica de Jesus a tão grande nuvem de testemunho que nos rodeiam. Então é necessário que o homem nascido de novo, que a condição, a nova condição do homem, seja fidedigno em Deus, através do Espírito Santo do Senhor, mostrando a Cristo. Que a glória seja de Cristo. Então, quando as pessoas veem nós, veem você, veem a mim na rua e glorificam a Deus, a glória é de Deus. Todas as bênçãos espirituais expressas em você e destilada ali pelo fruto do Espírito, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes que estavam na Galácia, é exatamente para que testifique do Pai. Aquele que tem o fruto do Espírito Santo de Deus, ele testemunha do Pai. Ele dá visibilidade ao Pai, ele dá visibilidade a Jesus Cristo através do fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos entender que as bênçãos espirituais vindo do Espírito Santo de Deus são importantes, primeiro, para nos trazer a intimidade com Deus, e depois, para que o mundo possa nos enxergar e glorificar ao Senhor. Por isso nós somos igreja, somos esposa, do Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro tópico que nós concluímos. E ele fala, portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Nós desfrutamos, e o desfrute de tudo isso são as bênçãos espirituais. Então são sobremodo excelentes quando comparado com as bênçãos materiais. Irmãos, as bênçãos materiais são boas. Nós estamos na terra e também usufruímos das bênçãos materiais, porque foi Deus que nos concedeu. Mas é importante frisar de que elas permanecerão aqui. O que vai durar para sempre é o seu relacionamento com Deus. Então priorizemos as bênçãos espirituais. Muitas denominações têm colocado e infelizmente têm arrastado multidões, porque multidões estão atrás de satisfazer as suas próprias necessidades, mas nós não estamos aqui para satisfazer as nossas necessidades. Nós estamos aqui para glorificar ao Pai através das bênçãos espirituais. Então, se porventura você que está me escutando nessa manhã está correndo atrás de bênçãos, não corra não, deixa que ela corra atrás de você. Corra atrás das bênçãos espirituais. As bênçãos materiais vêm através de você, através da misericórdia do Senhor, e principalmente através do seu trabalho e do seu suor do seu rosto. Então a palavra do Senhor diz muito claro, o próprio apóstolo Paulo: aquele que não quer trabalhar, pois que não coma. É necessário que o homem se disponha a trabalhar, que o homem se disponha a estudar. As bênçãos espirituais é dada de Deus, vem do céu. É você ter relacionamento com Deus e entregar sua vida para Jesus. O tópico 2 nos fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Fato. Nossas igrejas aqui, elas são cristocêntricas. Nós não falamos de outra coisa que não seja Jesus. As nossas pregações, elas se concentram em Jesus Cristo. Os nossos cultos de doutrina, o foco é Jesus Cristo. O alicerce da igreja do Senhor, como diz o apóstolo Paulo aos crentes lá em Coríntios, ele fala que o alicerce é Cristo. Ele é o nosso alicerce. E aquilo que nós estamos colocando sobre o alicerce, o que é? A estrutura que nós estamos construindo como igrejas, como igrejas vivas que andamos por aí, através das nossas vidas, do nosso proceder, do nosso falar, das nossas pregações, dos nossos costumes, dos nossos atos. O que nós estamos construindo em cima desse alicerce? Da rocha.
E ele fala sobre exatamente um julgamento, sobre que todas essas obras serão queimadas no fogo, e aquela que persistir, essa é aquela que agradará ao Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos esse CNE cristocêntrico, pregamos só a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. E para isso Ele nos traz a revelação desse mistério. Ele nos revelou o mistério. O mistério que outrora todo mundo queria saber. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 8, versículo 56, que Abraão, falando para os fariseus, que Abraão desejou ver o dia. Olha só, Abraão, nosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. A revelação de Deus, o amor de Deus para com o homem foi expressa através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e morreu na cruz por cada um de nós e revelou ao mundo o mistério que os antepassados buscavam e não entendiam. É por isso que o povo de Israel ali teve dificuldade de entender, porque era um mistério que era revelado tanto para eles como para nós. Todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo serão salvos. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram na promessa do Senhor Jesus Cristo. Nós nenhum aqui que estamos aqui nessa manhã vimos ao Senhor Jesus, mas nós cremos através da sua palavra, da água viva descendo do céu, de que nós temos uma esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. É o mistério que nos foi revelado da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É certo que tem muitos mistérios que ainda não estão revelados, vamos nos ser revelados quando nós chegarmos no céu de glória. Mas aquilo que não foi revelado através do Espírito Santo, que é o revelador, através da palavra, que é Jesus Cristo, aquilo que ainda não foi revelado não é primordial para nós conhecermos a Jesus. O que é fundamental para nós conhecermos a Cristo está aqui, revelado na sua palavra, e nós temos acesso a ela. É só nós lermos e crermos e praticarmos a palavra do Senhor, e aí nós conheceremos a revelação de Deus para com as nossas vidas, que é o amor expresso no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A frase descobriu-nos o mistério da sua vontade, do versículo 9, que ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 9. Louvado seja Deus. O Júlio está aqui cooperando conosco, né? Homem de Deus, né? Mas às vezes a gente se incompatibiliza. Vamos lá. Então, descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Revelou-nos. Descobriu, tirou a cobertura, revelou. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, falando nos crentes coríntios, fala sobre essa revelação também. Aqueles pequeninos, às vezes os grandes não conseguem enxergar, mas é tão maravilhosa que ela não faz acepção de pessoas. Ela é tão maravilhosa que aqueles pequeninos que os grandes desprezam, eles são revelados para Ele. E é por isso que nossas igrejas são cheias de pessoas abastadas, outras menos abastadas, uns pobres, uns baixos, uns preto, branco. Por quê? Porque para Deus, para a misericórdia de Deus, para a expressão do amor de Deus, não existe acepção de pessoas. Deus ama cada um de nós, e Ele demonstrou isso na cruz do Calvário, e através da sua vontade, a vontade dele é que todos se salvem e que nenhum se perca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Romanos capítulo 9, versículo 15. Louvado seja Deus. Diz assim: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é pela misericórdia do Senhor, e essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos.
E no próprio texto diz que ela não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele continua, sua vontade foi executada conforme seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, louvado seja Deus, versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre essa preeminência de Cristo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há também na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Louvado seja Deus. O versículo 17 diz assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Versículo 18: e Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Versículo 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Jesus Cristo, habitasse. No versículo 20 diz assim: e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é importante essa revelação desse mistério que é o amor de Deus expresso através do Senhor Jesus Cristo. A plenitude dos tempos é o tópico 2 dessa unidade, que fala sobre a revelação dos tempos, né, que o Senhor quer revelar, a plenitude dos tempos, porque para Deus não há tempo. Esse tempo não fala sobre o tempo do homem, mas um tempo kairos, um tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo, como está em Romanos capítulo 14, versículo 11. Louvado seja Deus, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que o fim de todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja. Louvado seja Deus. Também a cabeça do universo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse tempo não se refere ao tempo da salvação, como alguns imaginam, né? Que salvo uma vez, salvo para todo sempre. Não é assim. A salvação do Senhor não está disponível aquele que abraçar, mas aquele que despreza a palavra do Senhor, esse não tem direito à salvação. Por quê? Porque não conhece a Deus. É impossível aquele que não conhece a Deus morar juntamente com Ele no céu da glória, porque precisa conhecer a Deus para que isso tudo seja consumado. Louvado seja o nome do Senhor. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. O plano de Deus para o homem, a dispensação dos planos, das bênçãos, do propósito de Deus para com o homem, serão na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, não é o tempo humano, que traz uma ideia de cronologia, mas é kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado, para que todas as coisas sejam sobre o domínio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 3, louvor da sua glória. Toda a nossa redenção, a nossa salvação em Cristo, ela é com propósito. Ela é com o propósito de nos salvar, de nos dar vida eterna, mas é com propósito para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele traz uma abordagem interessante. Ele fala que o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, tanto judeus como gentios, porque Deus não faz acepção de pessoas. Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa de Deus.
ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar a outros a fazer o mesmo. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 12, ele coloca uma importância sobre isso. A importância de nós sermos a glorificação de Deus. Nós sermos glória para Deus, para que os outros vejam, para que o mundo nos contemple. Glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observem. Então, o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas, para que o mundo possa nos ver e glorificar a Deus. Isso é importante. Esse mesmo texto que foi lido, ele é precedido por o versículo 9, que o Senhor assegura para nós que nós somos geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas que agora alcanceis a misericórdia. Então é importante, irmão, que Deus nos chamou para sermos propriedades suas, para sermos dele, feitura das suas mãos, propriedade exclusiva do Senhor, com um propósito claro, para que a gente anuncie as grandezas de Deus, anuncie as grandezas do Senhor àqueles que precisam escutar. Então Deus nos chamou com esse propósito também. Não foi só de recebermos as bênçãos do Senhor, como a salvação, a intimidade com Deus, porque é impossível o homem ter intimidade com Deus e não anunciar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, aquele que recebe a Deus, recebe em si o amor, e ele está cheio do amor, não do amor dele, mas do amor de Deus, do amor de Cristo. E quando nós estamos cheios de amor, nós queremos entregar esse amor a outras pessoas, e aí vai todo o processo de evangelização, de anunciação de Cristo. Então aquele que conhece a Jesus de verdade, ele se atrela ao processo de anunciar as grandezas de Deus a todos aqueles que precisam. Sabe por quê? Porque ele pensa assim, ele pensa dessa forma: se eu não anunciar Jesus para os meus vizinhos, para o meu pai, para os meus filhos, para os meus parentes, para os meus colegas de trabalho, eles vão para o inferno, eles não vão conhecer a Jesus. Jesus é glorificado aqui na terra através da minha vida, através das minhas práticas de fé, através do meu novo nascimento, através da mudança que aconteceu em minha vida, pelo novo posicionamento que eu tenho, como nós vimos aqui na lição. E o que ele vai fazer? Anunciar a Cristo, porque ele ama. Quem ama, anuncia a Jesus àqueles que precisam escutar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa a sua vontade e culmina a sua glória. Começa a vontade de Deus, que é que todos se salvem e que nenhum se perca, e culmina na glória de Deus, e das pessoas veem a mudança, a regeneração da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O último tópico traz sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa esperança. É imprescindível nós entendermos a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Jesus Cristo, quando veio, ele falou do Consolador. Nós vimos lá no versículo que foi lido aqui, de que o Senhor enviaria o Espírito da verdade. Não que o Espírito estivesse clausurado, preso. Não, o Espírito Santo de Deus já se movia, transformando as pessoas. Mas ele vinha agora, o Espírito Santo vinha agora depois que Jesus ascendeu ao céu. Por isso que ele disse para os seus discípulos assim:
Olha, permanecer em Jerusalém, até que de vós seja revestido do Espírito Santo de Deus. Não saiam de lá, enquanto não sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. Começa ali o ministério do Espírito Santo de Deus, que é exatamente o processo de santificação daquele que aceita Jesus, daquele que se prostra diante de Cristo e tem os seus pecados perdoados por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós aceitamos a Jesus, às vezes viemos à frente do trabalho, aceitamos a Jesus Cristo, e aí o Senhor perdoa os nossos pecados, porque Ele perdoador dos pecados, louvado seja Deus. Mas a partir do perdão dos nossos pecados, da nossa aceitação a Jesus, da nossa aceitação a Deus, de sermos aceitos por Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, começa o processo de santificação, onde nós somos santificados, e aí entra o ministério do Espírito Santo de Deus, que Ele começa a mostrar, a revelar a palavra de Deus para aqueles que precisam ter a vida transformada. E aí onde entra aquele processo de nascimento, que um precisa nascer da água, da palavra, e também do Espírito Santo. Então ele começa a ser regenerado, ele começa a ser transformado. Aquilo que ele fazia outrora que desagradava a Deus, agora ele vai fazer que agrada ao Senhor, ele sendo conduzido a uma nova posição. Antes ele estava numa posição pecaminosa, de Adão, pecaminosa, mas aí vem o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, e ele nos coloca na posição agora excelente, sobremodo maravilhosa, e quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Quando é que nós vamos chegar a essa estatura, irmãos? Nós vamos chegar a essa estatura quando nós somos glorificados e formos encontrados com o nosso Deus. Todo o tempo que nós tivermos aqui, o processo de santificação será contínuo e às vezes árduo, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que é Deus, que em nós habita, como diz a palavra do Senhor, Ele vai nos moldar, nos tirar as nossas próprias vontades, para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas, e que assim haja glorificação do nosso Pai. Deus é glorificado nas nossas vidas, não por nossas próprias justiças, porque elas são como um trapo de imundícia, mas é com a justiça de Deus expressa em nós através do seu Filho Jesus Cristo, e ali moldada pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita no nosso dia a dia, através do processo de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é o selo do Espírito Santo, é o tópico 1. E fala o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra do Senhor e que por meio da fé se rende a Cristo, recebeu o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Ele recebeu a marca do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a habitar nele. Sabe por quê? Porque naquele momento Jesus perdoa os pecados daquele camarada. No momento que ele acendei em Jesus, dobrei os meus joelhos diante de Cristo, diante de Deus, confessei os meus pecados, me arrependi dos meus pecados, o Senhor Deus me perdoa os pecados, e diz a palavra do Senhor que Ele lança no mar do esquecimento, e a partir daí o Espírito Santo de Deus sela, Ele habita em mim, coloca em mim um selo, agora eu sou diferente. Tem pessoas que sentem imediatamente o alívio quando o Espírito Santo habita e o pecado foi embora. Agora eu me sinto uma outra pessoa, tanto fisicamente e principalmente espiritualmente, louvado seja Deus. É exatamente esse processo que nos sela, que nos coloca ali como um penhor, o Espírito Santo de Deus. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade de posse de uma pessoa. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós recebemos o selo. Selo de quem? De Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Deus diz assim: aquele é meu. Ele está com o selo, com a marca da promessa. Eu lavei ele com o sangue do meu Filho Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário. E lá nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito notifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, glória a Deus, versículo 9, o que diz Romanos capítulo 8? O apóstolo Paulo escrevendo aos crentes que estavam em Roma: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 15, louvado seja Deus. Porque não sabeis o Espírito, porque não recebeste o Espírito da escravidão, para outra vez andar sem temor, mas recebeste o Espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Versículo 16, ele diz assim: o Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele dá testemunho a todos aqueles que olham para nós. O Espírito Santo, ele identifica para todas aquelas pessoas que nós somos filhos de Deus, que nós somos parecidos com Cristo, que nós temos a condição, como o apóstolo Paulo colocou, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o selo que nós recebemos de Deus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossas vidas a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o maligno não nos toca, ele complementa aqui. Assim, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é o que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. É ele que convence o homem. Nenhum pessoa consegue convencer, por mais pregador eloquente que ele seja. Mas se não tiver o Espírito da verdade, as pessoas não vão conseguir entender. E é uma grande verdade. Quando nós atraímos as pessoas, para as igrejas com bênçãos materiais, elas não têm consistência na palavra. Elas não têm consistência como elas foram sendo atraídas pelas bênçãos espirituais. É por isso que o foco das nossas pregações, o foco do Evangelho da Verdade é Jesus Cristo. É por isso que o foco da igreja do Senhor na terra precisa ser Jesus Cristo. As igrejas precisam ser cristocêntricas. Hoje nós vemos várias igrejas atraindo pessoas por bens materiais. Venha, que você vai sair daqui rico, um grande empresário, e não sei o que mais lá. Outras atraem pela cura, como se a cura tivesse um fim em si mesmo. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para nos curar? Sim, também, mas principalmente nos livrar do pecado, do juízo e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então nenhum outro propósito é suficiente, grande e maravilhoso para atrair o pecador para a luz, a não ser a própria luz, que é Jesus Cristo. Chame as pessoas para escutar o Evangelho do Reino de Deus, para que elas sejam salvas pela justiça do Senhor, e não por bênçãos, e não por bênçãos materiais, mas por bênçãos espirituais em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, a expressão maior de que o Espírito Santo de Deus, o penhor, nós estamos penhorados, selados, por Cristo, é a habitação do Espírito Santo de Deus. E quando Deus habita em nós, não há dúvida, cada um de nós produzimos o fruto do Espírito Santo de Deus. Isso é incontestável. Louvado seja o nome do Senhor. O penhor da nossa herança, o termo grego rabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semântica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito, é o penhor que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa, glória a Deus, que aquele que tem o selo do Espírito Santo de Deus tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o nosso penhor, é a garantia que nós temos de salvação em Cristo Jesus. Você quer saber se você é salvo em Cristo? É necessário que você produza fruto do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque só produz fruto do Espírito Santo de Deus aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Porque o nome já fala, o fruto são do Espírito.
o amor, paz, longanimidade, fidelidade, bondade. Todos esses novos frutos do Espírito, eles são do Espírito Santo de Deus, não são seus, não é meu. Então é necessário, para que seja produzido, que o Espírito Santo de Deus habite em nós. E se ele habita em nós, nós produzimos fruto do Espírito Santo de Deus. Se ele não habita em nós, naturalmente, como é a nossa natureza pecaminosa, nós iremos produzir obras da carne. É natural. Todo aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, que não é bem-orado, ele produz obra da carne. É interessante quando nós queremos algum valor do banco, né? Nós vamos até o banco, pegamos um anel, uma coisa de ouro, um cordão, né? E deixamos lá na penhora. Pegamos o valor e quando nós pagamos todo aquele valor, né? Com seus determinados juros, né? A gente não tira aquele penhor, ele fica como garantia. Assim também é o Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos salvou, Ele colocou em nós o Espírito Santo de Deus. É a nossa garantia. Satanás não toca em nós, porque nós estamos garantidos em Cristo. Pode vir o que vier, mas nós estamos firmados em Jesus. Sabe por quê? Porque nós abraçamos com unhas e dentes as bênçãos espirituais e não as bênçãos materiais. E nessa manhã, meu amigo, irmão que nos assiste hoje na Escola Bíblica Dominical, eu quero dizer para você: escolha a Deus, escolha as bênçãos que Ele disponibilizou para cada um de nós, bênçãos espirituais. Deixe que as bênçãos materiais vai perseguir você. Sabe por quê? Porque você é fiel ao Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Ele vai completar para você, através da sua misericórdia, através daquilo, tudo que você planejou. Você vai ter saúde, quando Deus quiser ter saúde, Ele vai lhe dar, porque Ele é o médico dos médicos. Quando você quiser ter bens financeiros, não se preocupe não, Ele vai lhe dar. Sabe por quê? Porque Ele é dono da prata e do ouro. Ele fez você forte, Ele fez você valente, Ele fez você não preguiçoso, né? Fez você um homem cheio do Espírito Santo de Deus, para dar exemplo e prosperar também financeiramente. Ainda vamos entrar no termo prosperidade, que a gente vai longe falando sobre prosperidade. Mas que Deus em Cristo nos abençoe. Eu queria concluir, né, essa lição exatamente nesse mesmo conceito que nós iniciamos. Você antes estava posicionado de uma forma, como o primeiro Adão, no pecado. Mas Jesus Cristo hoje te chamou para uma nova vida. E essa nova vida consiste em Jesus Cristo. Consiste em você ter o seu amor primeiro em Jesus. E Ele vai encher de bênçãos espirituais e também de bênçãos materiais. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Até uma próxima lição, a lição 3, onde nós iremos abordar aqui mais o tema da lição e iremos estudar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quero agradecer a atenção de todos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para toda a eternidade. Amém.